Prezados irmãos, boa noite a todos. Lembrando então que no dia 17 de maio o Centro Espírita estará promovendo um chá bingo, em comemoração ao Dia das Mães. Aqueles que quiserem adquirir cartões podem procurar os trabalhadores da casa. O valor é R$15 e para crianças de 4 a 8 anos, ou de 4 a 10, agora eu não me recordo, é R$8. É 8, né? 10? Além disso, então, lembrando dos grupos de estudo da casa, nas terças-feiras, a partir das 19 horas, aqueles que quiserem participar, e aos sábados também, às 14 horas. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Nesse momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Senhor, que tenhamos a paciência necessária diante dos reveses que surgem de inesperado. Toda dificuldade é preciosa lição que nos cabe assimilar. Não nos deixes perder a serenidade com que devemos receber os golpes da existência. Faze-nos sempre um pouco mais pacientes diante daqueles que convivem conosco e nos põem as emoções à prova. Que os toleremos como tu mesmo nos toleras, em nossa invigilância e insensatez, estando por vezes tão perto de triunfar que não nos precipitemos, colocando tudo a perder. Contenha-nos, Senhor, em nossos impulsos infelizes, impedindo que venhamos a agir de maneira inconsequente. Que a paciência seja o nosso exercício espiritual, de autossuperação cotidiana. Contigo, a tudo haveremos de suportar. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Deise. Que Deus abençoe. Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs. Que todos nós possamos, nessa casa, neste ambiente de luz, receber aquilo que viemos em busca, mas principalmente que a gente tenha a fé necessária para entender que muitas coisas que a gente vem em busca, a gente sempre encontra, a gente sempre vai receber no momento certo, na hora certa. Em determinados momentos, essa hora certa, ela demora um pouquinho. E começar uma palestra, começar um tema, falando isso, parece que desmotiva, né? Não sei se tem alguém que está vindo pela primeira vez, desencarnado, né? Desencarnado a gente nunca sabe, geralmente sempre tem desencarnado pela primeira vez, mas encarnados, né? Se tem, então, como o nosso irmão fala aqui, né? Que possam todos ser realmente bem-vindos. E a você que está nos escutando pela internet também, que neste momento, na sua casa, você consiga receber essa energia, essas luzes da espiritualidade que nós estamos recebendo, porque aí você também vai estar recebendo e pode ficar conectado agora, né, como se aqui estivesse nessa casa, porque a espiritualidade ela continua a trabalhar sempre, mesmo quando nós sairmos daqui, ela continua conosco, ela continua a nos inspirar, a nos intuir, que existe uma breve diferença, mas que também não seria para o momento agora. O que a gente quer falar também é que nessa casa, ao entrarmos em uma casa de oração, e você também que está aí nos escutando pela internet, que quer conhecer uma casa espírita, hoje nós temos 4, né? Na cidade, se eu não me engano, mas temos 4 casas espíritas, e hoje nós estamos aqui, né, no Amor e Caridade,
nessa casa que acolhe todos nós. Porque é claro que, ao entrarmos por essas portas, nós vamos sim receber algo. Ah, mas o que é esse algo? Daí isso vai de cada um, de cada irmão. O que será que hoje eu quero receber? E o que será que hoje eu vou estar levando de volta para o meu lar? Ou levando de volta para o meu ambiente de trabalho? Que muitas pessoas às vezes saem da casa espírita e vão já trabalhar. O que será que eu vou estar levando? Mas aí a pergunta também é, o que você quer levar? O que eu quero levar daqui? Porque nós temos a oportunidade de estar aqui. A gente fala que a casa espírita, ela é uma escola de almas, e porque aqui a gente estuda, aqui a gente aprende, e aprende o nosso espírito que está aprendendo, para que a gente possa evoluir. A gente fala que é um pronto socorro espiritual, porque tanto para os desencarnados, como a gente sabe, relatos e relatos nos livros em que nos falam, que se todos nós pudéssemos ver realmente o que está acontecendo agora, e não se assustem, porque não devemos nos assustar, mas é macas, é enfermeiros, é socorristas. Então é isso que está acontecendo agora, neste momento. Essa casa espírita, ela se transforma, né? Isso está nos relatos de livros de Valdo Franco, Chico Xavier, a gente vai dar esses nomes, né, que são os mais conhecidos, mas que vão falar que a casa espírita, ela se expande de uma maneira que a gente não conseguiria descrever. Por quê? Porque não está só isso aqui que nós estamos vendo, essas paredes físicas, vai muito mais além. Então percebemos já a importância de uma casa espírita, e a importância também de nós estarmos aqui, e a importância dos nossos pensamentos. Por isso mesmo que, se às vezes vocês não gostarem muito da fala da palestrante, né, tenho a caridade de ficar tranquilos, porque para que pelo menos nós absorvermos energias boas, pensamentos bons, para ajudar os enfermeiros do plano espiritual a fazer atendimentos em outras pessoas, em outros irmãos, e até mesmo em nós mesmos. Porque às vezes nós baixamos, né, a nossa vibração, nós estamos, o que eu estou fazendo aqui? Ah, mas isso eu já escutei tantas vezes. Um recado importante, e isso é para todos nós, para todos nós. Aquilo que a gente escuta várias vezes é por algum motivo. Aquilo que nos acontece várias vezes é por um motivo. O que está acontecendo que eu ainda estou nisso? Ah, mas eu tenho escutado muito sobre ter paciência. E eu estou pedindo paciência, e eu estou escutando sobre paciência. Então, preste atenção aí nesse ponto. Será que nós já adquirimos a paciência? Ah, mas eu tenho escutado muito sobre perdoar. Mas eu não tenho ninguém para perdoar, ninguém me machucou, ninguém me feriu. E nós? Nós nos perdoamos verdadeiramente por alguma coisa? Até pelas vezes o nosso jeito, que às vezes a gente não gosta do nosso jeito. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse, eu não gosto disso em mim. Claro que às vezes a gente tem vontade de brincar, fazer uma brincadeira, mas a gente tem que, às vezes voltar para a realidade. E daí eu disse assim, mas só que tu é essa pessoa. Tu tem aqui, de repente, se tu quiser mudar, muda, mas é isso aí. Não tem o que fazer nesse momento, a não ser que dependa de nós, dependa de ti, de querer transformar essa situação que está acontecendo em ti. Então, muitas vezes tem situações que acontecem em nós que nós não gostamos, e vem a culpa. Então, a gente escuta sobre perdoar. Mas e se o perdão é sobre nós? Será que nós já paramos para pensar isso? Ah, mas eu não tenho que me perdoar, eu não tenho nada assim, será? Será que lá eu não tenho uma culpa de uma coisinha que ficou, ou tem alguma coisa que eu não consigo fazer? E daí, às vezes, eu posso me sentir assim, mas eu tô focada, eu tô tentando, mas eu não consigo, e aí? E muitas vezes a gente fica pensando, mas o que essas coisas têm a ver com doutrina espírita? Tudo. É por isso que eu gosto muito dos livros da Joana de Ângeles, porque ela vai falar muito na parte emocional, ela vai falar muito na questão da psicologia, não sei se tem psicólogos aqui, mas ela vai falar muito nessa questão de que a gente precisa se curar. Pessoas
Irmãos, espíritos que não estão curados vão incomodar o outro e vão se incomodar a si mesmo. Mas curar como? Nos perdoando, nos amando e tendo um encontro com Deus. O encontro com Deus. Mas como que eu faço para me encontrar com Deus? Como seria bom se acontecesse aquelas coisas assim que acontecem nos filmes, né? Apesar daquele filme, A Cabana, ter sido uma história muito triste, ele se encontrou com Deus por um fator muito triste, né? Uma perda física, que ninguém quer que aconteça, mas foi um encontro, ele foi ao encontro com Deus. Mas aí eu pergunto, será que nessa noite aqui, e a gente já faz até uma pergunta provocativa, será que nessa noite nós não temos a capacidade agora de nos encontrarmos com Deus? Neste momento, agora. Eu tenho certeza absoluta que nós temos. Eu tenho certeza absoluta que muitos já estão até se encontrando com Deus. Já estão sentindo a presença já estão sentindo a presença, pelo menos, da espiritualidade de luz. Porque ela está aqui. Porque ela nunca deixou de estar. Porque apesar dos nossos equívocos, e a gente tem vários, porque ninguém é perfeito, aliás, o único ser, o único homem, a única pessoa, o único espírito perfeito que esteve na Terra foi Jesus. Mas então, se não são perfeitos, se não são seres de luz, por que estão falando aí sobre o Evangelho? Primeiro, porque provavelmente a gente precisa, né? Palestrante precisa falar. Eu não quero nem saber a dívida dos palestrantes, né? Que tem por aí lá em outras existências, porque é um instrumento. Pediu para ser um instrumento. Pediu para mesmo que esteja às vezes doendo por dentro. Não, tu vai lá e tu vai falar. Vai falar sobre Deus. Tu vai falar sobre o amor. Terça passada, e aliás, eu já falei aqui, eu acho, né, que a gente gosta de trazer comentários dentro do possível, né, dentro de uma certa limitação, alguns comentários pessoais nos sentidos das doutrinárias, das experiências. Por quê? Porque tem muitas pessoas que ainda acham que o trabalhador espírita é um ser 100% de luz. E não é. E não é. Eu nunca vou esquecer quando alguém me perguntou, assim, quando disse assim, eu gostei daquilo que tu falou porque me deu vontade de estudar, eu vi que vocês passam por dificuldade também. Eu digo, meu Deus do céu, como que o trabalhador ele não passa? Como que um trabalhador ele não vai ter seus medos, os seus receios? Até mesmo às vezes, né? Será que o trabalhador não sente ranço nunca, como falam por aí? Será que não sente uma raivazinha? Não uma raiva, né? Porque ele também não, né? Espírito não sente raiva. Mas uma coisinha que passa rápido. Será que nunca fica equivocado com alguma coisa? Então, sim, a gente gosta de trazer a experiência. E na terça, não me lembro em que terça, mas acho que na passada, nós estávamos fazendo no Chico Xavier uma doutrinária. E daí, aquele dia, essa que vos fala, estava literalmente acabada, cansada, detonada, tipo o que podia ter, eu tava aquele dia, né? E daí eu cheguei, eu sentei, eu ia dizer que sentei na mesa, né? Mas eu sentei na cadeira, e daí eu disse assim, olha, o negócio é o seguinte, Jesus, porque eu converso com Jesus assim, vocês me perdoem, não é uma falta de respeito, é que às vezes eu não consigo estar tão harmonizada, né? Às vezes a espiritualidade não me intui tanto, assim, com frases bonitas, com uma sensação tão bonita, assim, então às vezes eu falo assim, né? Meio, tipo, como um amigo, assim, né? Vamos falar. E eu só cheguei assim, olha o seguinte, Jesus, a coisa aqui tá feia. Quase que eu desmarquei, né? Eu não sei, na verdade, o que eu estudei eu já nem lembro. Tá difícil mesmo. Eu nem precisa falar o quanto eu tô acabada, porque o senhor tá vendo, né? O espiritual tá vendo. Acho que já deve ter uns meio preocupado aqui. Será que essa guria vai dar conta aqui? Então, por favor, me conduza, me use. Eu só falei assim, me use. E daí, naquele momento, né, a gente que tem um pouquinho mais de sensibilidade, eu já percebi que sim, a espiritualidade chegou ali para me usar. E foi o que aconteceu. Naquele dia, eu saí de lá um pouco mais curada e pelas
questões que foi falada, muitas pessoas também sentiram a presença do Mestre. Mas por quê? Por quê? Porque a gente foi humilde ali. Não só eu, mas as pessoas que se permitiram a sentir a presença do Cristo. Porque foi exatamente essa proposta que eu estou fazendo para vocês hoje. Sentir Deus nos nossos corações. Ah, mas Deus está muito acima. Não. Deus está perto. Deus sempre esteve perto. Deus está aqui, nesse momento. Mas eu não sei, porque meu dia foi cansativo, eu sou muito bravo, eu sou uma pessoa muito chata, eu sou isso. Sim, Deus também ama os chatos. Se Ele ama as sogras, como que Ele não vai amar os chatos? Entende? Ele ama todos nós. Sem dúvidas. E é por esse amor, por favor, que não tenha nenhum rompimento de casamento. Vocês não deem risada quando falar isso, né? Mas, gente, é por isso que a gente tem que entender e sentir essa presença amiga da espiritualidade. Que nos diz assim, ó, olha, tu é importante. Tu é importante. E essa noite que a gente está tentando, tô tentando vir pro tema, né? Ninguém leu ali o que eu ia falar, né? Não leem. Quando sou eu, não leem, tá? Mas eu estou tentando voltar pro tema. É a introdução. Por quê? Porque essa noite é para dizer que nós somos especiais e você é especial. Essa noite não é para muitos irmãos e irmãs saírem daqui sem saber que tu é luz. Que tu é luz. E tu é luz de que jeito? Tu é a luz mais bonita que tem. Porque tu pode iluminar dentro da tua casa, tu pode iluminar no teu trabalho, tu pode iluminar as pessoas através do teu dom. Né, Príncipe? É? Né, Vanessa, que é professor? Tantos outros, através desses dons que vocês têm, que nós temos, através dos evangelizadores, através dos médicos e tantas outras profissões. Ah, mas isso não é dentro de uma casa espírita. Tá. E quem disse que para servir tem que ser dentro de uma casa espírita? Pelo amor de Deus, os trabalhadores que estão aqui continuem. E se quem quiser trabalhar, seja bem-vindo. Mas nunca foi dito que para fazer a caridade precisa ser só aqui. Aliás, tem que ser daqui para fora. E essa é a luz que nós temos. Mas aí a gente vai conseguir, sim, cumprir o propósito de falar, nem que seja um pouco do nosso tema, porque o nosso tema é sobre a maior cegueira. Mas e daí, tá, o que que tu vai colocar dentro desse tema com o que que tu está falando agora? A maior cegueira que a gente pode ter é quando a gente não enxerga a dor do outro. É uma delas. A maior cegueira que a gente pode ter é quando eu não enxergo o meu potencial. O meu potencial. E o principal é quando a gente não enxerga o que a gente tem de bom, porque todos nós temos algo de bom. Talvez lá em algum momento da nossa vida, ou dos nossos antepassados, alguém disse assim, ó, isso aí não vai dar em nada. Foi assim, vai ser assim, não. Vai ser diferente. Ah, porque minha idade já está avançada, eu não tenho mais o que fazer. Será? A maior cegueira é aquela que não quando nós não enxergamos com os nossos olhos físicos, mas quando nós não conseguimos enxergar com o nosso coração. Deise, mas aí num dia mais racional, né? Que daí às vezes a gente pode fazer essa pergunta. Deise, mas a gente não enxerga com o coração. Sim, a gente enxerga com o coração. Quando a gente é capaz de tocar o coração do outro. Seja com palavras, seja com ações. Mas para finalizar, para começar a finalizar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês agora. E se puder responder, né, por pensamento assim, né? Como que tu está? Como que tu está hoje? Como que tu está?
Hoje aconteceu alguma coisa que te deixou triste, que te deixou inquieto? Faz quanto tempo que tu não abraça aquela pessoa que tu gostava tanto de abraçar? Tem alguém que tu falava todos os dias e agora não fala mais? Tem alguém que tu gostaria de pedir perdão? Tem alguém que tu quer dizer que sente muito, mas essa pessoa não vai te ouvir? Tem alguém que está no plano espiritual e tu sente falta, vontade de dar um abraço? Mas eu volto para outra pergunta. Como que tu está hoje? Hoje alguém te abraçou? Tu abraçou alguém hoje? O que que tu gostaria se pudesse fazer, se tivesse a oportunidade de voltar no tempo? Tem algo que tu gostaria de fazer? Se tem, isso pode ser feito hoje? Se não pode ser feito hoje, pode ressignificar de alguma maneira? São perguntas que provavelmente as respostas foram várias respostas diferentes. E se alguém fosse ajudar a responder as respostas de vocês, as nossas, a de quem estiver nos escutando, as dos nossos irmãos encarnados, a dos nossos irmãos encarnados, provavelmente seria diferente para cada um. Aliás, muitos irmãos desencarnados, com certeza. Na hora que a gente, falou, mas e aí, se tivesse que, pudesse voltar, o que faria diferente? Eu, na Terra, quando estava na Terra, faria isso, isso e isso. Porque geralmente é o que a gente escuta dos nossos irmãos que já partiram. Quando eu estava na Terra, eu deixei de fazer isso. Se eu pudesse voltar, eu faria isso. Então, para que deixarmos, para quando sairmos daqui, desse plano, o que a gente pode fazer hoje e fazer agora? Porque a maior cegueira, com certeza, é não cultivar os melhores momentos, os momentos em família, por exemplo, os momentos entre os amigos. É não se perdoar se a gente não está bem. É deixar para depois, sempre para depois, sempre para depois. Ah, mas hoje eu preciso me curar. Eu preciso de um tempo para mim, para me curar. Então se cure. Então se cure. Porque um dos maiores problemas, vamos dizer assim, da humanidade hoje, se a gente for analisar o que está acontecendo no mundo, é porque é de irmãos que não estão curados emocionalmente. Que ainda são, nós todos somos um pouco egoístas. Nós todos somos um pouco assim nervosinhos. Nós precisamos aprender, nós precisamos evoluir, mas se a gente for analisar, o maior problema do que está acontecendo na humanidade é de homens e mulheres que não estão curados, que ainda têm orgulho, a vaidade, e com isso trazem tudo isso que a gente está vendo aí fora. Então que nós possamos nos curar, que nós possamos ser luzes para aquelas pessoas que estão precisando que nós sejamos luzes. Eu não tenho ninguém, eu acho, para passar essa luz, será? Será? Eu acho que sim. Porque se tu sair aí por essa porta e encontrar alguém triste, tu pode ser luz. Quem é mãe, quem é pai, quem é amigo, quem é professor, quem está em contato com pessoas, tem e deve ser luz. Porque provavelmente também é uma missão.
E a gente podia seguir mais, mas eu já agradeço a paciência de vocês. Então, que nós possamos, nessa noite, já ficando fria, aquecer os nossos corações com os melhores sentimentos. Agradecer uma espiritualidade amiga que esteve presente aqui conosco, nos inspirando, nos intuindo, aquecendo os corações de todos vocês. É muito bonito, sabe? É uma das coisas assim que faz com que a gente não desista. Uma das, que não desista de vir falar de Cristo, mesmo diante de todas as dificuldades, é quando a gente percebe que a gente está aqui falando, que a gente sabe que a gente é imperfeita, que a gente sabe que a gente não tem a melhor vocabulário aqui, que a gente sabe que a gente não tem todas as melhores palavras, que não é, né? Que ainda tem poucas limitações, mas mesmo assim a gente percebe a espiritualidade trabalhando nos irmãos, acolhendo, abraçando a criança, entregando flores, deixando pétalas de rosas cair. Então, só disso vale a pena estar aqui. Só disso vale a pena, e eu agradeço o convite de estar nessa casa, que com certeza é um pronto-socorro espiritual. Que assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Geise, e possamos meditar sobre o tema, que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos, e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Deus e nós. Somente Deus é a vida em si. Entretanto, você pode auxiliar alguém a encontrar o contentamento de viver. Somente Deus sabe toda a verdade, mas você pode iluminar de compreensão a parte da verdade em seu conhecimento. Somente Deus consegue doar todo o amor. Você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma dessa ou daquela criatura com alguma parcela de bondade. Somente Deus é criador da verdadeira paz. No entanto, você dispõe de recursos para ceder um tanto em seus pontos de vista para que a harmonia seja feita. Somente Deus pode formar a alegria perfeita, mas você pode ser o sorriso da esperança e da coragem, do entendimento e do perdão. Somente Deus realiza o impossível. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros, não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer. E assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. E assim seja.